Neste vídeo eu vou mostrar como superei isso aqui. A gente passa cerca de 4 horas em média por dia, todos os dias olhando para o celular. E quando a gente fala média, dá a impressão que isso é o normal e que não é tanto tempo desperdiçado assim. Mas quando você começa a extrapolar esse número para um ano ou mais, fica muito claro quanto tempo isso realmente é. 4 horas por dia equivale a 1.460 horas por ano. O que talvez ainda não quer dizer muita coisa, mas se você pegar a vida de alguém que vai viver até os 80 anos mais ou menos, e se você ainda tirar os 13 primeiros anos, quando os pais não lhe deram um celular ainda, mesmo assim, essa pessoa ainda gastaria 11 anos e meio olhando para a tela do celular. Algumas semanas atrás, eu comecei a praticar alguns hábitos muito úteis que me ajudaram muito a usar o celular com menos frequência. Só um aviso que essas 3 dicas são de hábitos diários e não são dicas de mudanças rápidas que você vai encontrar por aí nas redes sociais. Como por exemplo, desligar notificações, desligar o levantar para despertar. O levantar para despertar é aquela configuração no celular que faz acender a luz do celular toda vez que você pega para usar. Ou deletar os aplicativos da página principal. Eu já tinha feito todas essas coisas no meu celular. Elas ajudam, mas mesmo depois de ter feito todas essas mudanças no meu celular, eu ainda não conseguia matar aquela vontadezinha de saber o que estava acontecendo no WhatsApp ou no Instagram. E dessa forma, eu sempre acabava gastando umas 3 ou 4 horas por dia olhando para o celular. E recentemente eu queria dar um basta nisso. E então eu resolvi criar uns métodos para reduzir esse consumo. Esses métodos trouxeram resultados ótimos e eu consegui reduzir o meu consumo para pouco mais de 1 hora por dia. De novo, se extrapolar para anos, isso equivale a economizar mais ou menos de 7 a 8 anos da sua vida. Portanto, aqui estão as 3 dicas para superar o vício em celular. A última dica é um tanto polêmica, só ficando até o final para ouvir. Mas sem mais delongas, aqui estão as dicas. A primeira dica é: use o cronômetro do celular. Essa dica é simples. Toda vez que você deixar o celular de lado ou você parar de usar, apenas ligue o cronômetro do celular antes de bloquear a tela. Isso é apenas para saber o quanto tempo você leva até você pegar no celular de novo. E como você pode imaginar, nas primeiras vezes, você vai se surpreender com o quão curtos são esses intervalos de tempos. Ou seja, o quão pouco tempo você consegue ficar sem olhar para o celular. Da primeira vez que eu fiz isso, os meus números não davam nem 5 minutos. Mas isso automaticamente vai fazer você querer aumentar seu tempo. Primeiro a gente tem que anotar esses números em algum lugar, em algum caderno ou algum papel. E com o passar do tempo, devido ao nosso espírito competitivo, esses números vão aumentar gradativamente. E a gente vai ficando cada vez mais e mais tempo sem olhar para o celular. Eu particularmente acho isso muito útil durante o horário de trabalho. E se realmente ficar difícil de se concentrar, eu pego o celular e eu deixo em outro cômodo, ou na sala ou no quarto. E isso realmente é uma das melhores soluções para ter certeza que eu não vou olhar para o celular. A próxima dica é: use créditos de Instagram ou TikTok. Créditos de Instagram ou TikTok são como ter fichas ou créditos para você acessar o Instagram ao longo do dia. E isso serve para a gente contar e limitar as vezes que a gente entra no Instagram. No começo, o importante não é a gente limitar o uso de Instagram, mas sim rastrear quantas vezes a gente usa. Assim a gente vai ter uma ideia de o quanto a gente quer reduzir esse uso. Uma vez que a gente tem esse número de o quanto a gente já usa, a partir daí, o seu espírito competitivo vai fazer automaticamente o resto. Ele vai querer melhorar esse número cada vez mais. Pense como sendo na academia. Quando você treina sem nenhuma referência, tudo fica meio jogado. Mas quando você tem os números na cabeça, como por exemplo, o PR no supino,
ou o número de repetições que você faz nos pull-ups, ou o seu melhor tempo em que você corre 5 quilômetros. Aí o seu espírito competitivo entra em ação e o seu progresso vai ser automático. E cada dia você vai querer melhorar mais e mais essa marca. E quando você estabelece o seu limite de 5 ou 10 ou 20 créditos ao longo do dia, a gente pode planejar estrategicamente quando a gente quer acessar o Instagram ou o TikTok. Um acesso logo pela manhã, um acesso no almoço e talvez 3 ao final do dia. O único porém é que quando a gente gasta um crédito, a gente tem a liberdade de ficar o tempo que a gente quiser rolando o feed do Instagram. Talvez no TikTok a gente vai precisar colocar um limite de tempo. Mas o que eu descobri, pelo menos com o Instagram, é que passado esse vício de você ficar rolando sem parar, chega um ponto que a gente percebe que Instagram é chato. Tipo, por que eu estou abrindo isso aqui para saber o que essa pessoa comeu no café da manhã? E assim como na academia, cada vez que a gente deixar de olhar para o celular, a gente pode considerar como sendo uma flexão de braço a mais. Porque você vai perceber que cada vez que você deixar de olhar, você está se fortalecendo psicologicamente. E o único objetivo aqui é a gente perder esse vício de pegar o celular toda hora e ficar rolando sem parar. Porque passado esse vício de pegar no celular toda hora e a gente ficar rolando sem parar, a gente percebe que o Instagram perde a graça. Tem uma outra dica muito legal que eu descobri na internet, que é deixar a tela do seu celular em preto e branco. Dizem que isso ajuda a fazer os feeds perderem a graça e não ter tanto glamour quando você olha nas redes sociais. Eu acho que vale a pena tentar essa dica também. No iPhone, pelo menos, basta você entrar em configurações e na barra de procura, procurar por paleta de cores e deixar em preto e branco. E a última dica de hoje é, no WhatsApp, deixe sempre a outra pessoa responder por último. Eu sou um pouco egoísta nesse sentido. O fato é que se você enviar a última mensagem, você sempre vai ter o impulso de checar se a outra pessoa respondeu. E até o momento que ela finalmente responder, você vai ver que em alguns casos você vai ter checado o celular umas 10 a 20 vezes. Então, uma maneira de você evitar isso é você deixar sempre a mensagem da outra pessoa como sendo a última. Assim você não fica esperando nada e você pode responder conforme a sua agenda. Agora, mais uma vez, isso pode soar um pouco egoísta e se você me conhece na vida real, sim, adotei essa prática recentemente. Mas eu só faço durante o dia e durante a semana de trabalho, que é quando o meu foco é prioridade máxima. Eu não tenho aqueles vistinhos azuis no WhatsApp que mostram para outra pessoa que eu vi a mensagem. Ou seja, não sou um completo babaca. E cá entre nós aqui, se a outra pessoa for uma pessoa muito importante, como um namorado ou namorada, um familiar ou amigos próximos, eu acho importante que eles saibam que você está fazendo isso. Eles provavelmente vão entender, ou não. Mas fora eles, eu particularmente não aviso ninguém. Essas outras pessoas simplesmente vão ter que se acostumar. Pronto, falei. E se você for um cara solteiro como eu, isso é ótimo, porque quando você está conversando com as gatinhas, isso mostra que você não é uma pessoa carente. Resumindo, essa dica requer um pouco de bom senso. E essas foram as dicas de hoje de como superar o vício em celular. Obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado. Vem mais vídeos por aí. E para se despedir, como sempre, a nossa frase: maravilhas estão para vir para todos nós. Um grande abraço e até a próxima.